Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor. Ô lelê, ô lalá, tá caindo flor. Ô lelê, ô lalá, tá caindo flor. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar o cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuá das ondas do mar. Churuá, churuá, churuá. Boa noite, mais um dia de oração, mais um dia que nos reunimos no Ville e entramos unidos em cada lar, em que fazemos uma união em cada lar que está conosco nesse momento, se unindo em oração, em pensamento, em alegria. Boa noite a todos vocês, que a gente possa ter um estudo com muita paz, com muita harmonia. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Graças a Deus estou aqui de volta, firme e forte. E pedimos permissão para entrar na casa de vocês, com muito respeito, com muita humildade. E hoje eu gostaria de fazer um pedido em especial, que toda a nossa oração fosse voltada para a energia de Maria, de Nossa Senhora. Ontem, quando eu estava preparando o estudo para hoje, né? Eu procuro ficar um pouco em silêncio, meditar um pouco, para deixar meu coração falar. E eu senti essa vontade de fazer alguma leitura relacionada a Maria, a Nossa Senhora, a mãe de todos nós. E eu gostaria de pedir permissão a Cal e a todas as pessoas que estão ouvindo para fazer essa oração de hoje, em especial pela Rosângela, que o filho dela partiu para o mundo espiritual há algumas semanas. Então a gente pode imaginar como é que está o coração dela, né? Um jovem de 23 anos. O coração de uma mãe, o que sente um coração de uma mãe. E eu pensei também todas aquelas mães que passam por essa situação, que estão passando por essa situação hoje, nesse momento agora, onde que os filhos estão indo antes delas. A dor do coração de uma mãe e a dor que foi o coração de Maria, né, Cal? Então eu quis trazer e pedir a presença de Maria aqui hoje para acalentar o coração dessas mulheres. Essas mulheres que estão com o coração em chagas, como o coração de Maria um dia esteve. Eu peço que vocês preparem a sua água para ser fluidificada, que a gente vá acalmando, vá trazendo a nossa consciência para esse momento aqui agora. Que todas as mulheres que estão aí do outro lado da tela, que todos os homens, que todas as crianças, que possam emanar todo o seu coração, toda a sua vibração por aquelas mulheres no planeta hoje que estão com o coração em chagas pela partida de algum filho. E eu trago, né, como exemplo a Rosângela, que ela possa receber todo o nosso carinho, todo o nosso amor, que nesse momento ela seja abraçada por Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai a Deus por nós, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que a gente possa começar a nossa leitura pensando que Deus usou o ventre de uma mulher que foi escolhida por Deus, né, Cal? Eu fico pensando nisso,
para que ela recebesse, para que o Filho de Deus chegasse aqui na terra. Imagina a importância e o valor dessa mulher. Até Deus, que poderia não ter precisado de ninguém, ele usou o exercício da humildade para usar da energia de uma mulher, o ventre de uma mulher, para ser a casa do filho dele. Até o corpo dele estar pronto para chegar aqui na terra, né? Então, como não reverenciar essa mulher? Como não trazer essa mulher para a nossa vida, principalmente nós mulheres, quando passamos por situações difíceis que só o universo feminino entende? A gente se agarrar em Maria. Eu gostaria muito que vocês hoje sentissem esse toque, trouxessem para a casa de vocês essa presença materna, a presença da Mãe Maria, a mulher sábia, a mulher edificante, a mulher que acolheu o Filho de Deus para se tornar homem aqui na terra. E aí eu escolhi a vida de Mãe Maria para ler para vocês hoje. Do livro Os Sete Mestres, Suas Origens e Criações, da Maria Silvia Orlovas, né, Orlovas, que é um livro que a gente usa muito aqui no Vili Lotus. A gente faz muita leitura dele, até nos nossos atendimentos, né, Cal? Que é um livro que eu acho que todas as vezes que você lê, parece que ele tem algo novo para tocar o seu coração. E ontem eu me senti muito, 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 muito abençoada de vir essa leitura para eu fazer para vocês e compartilhar com vocês hoje, combinado? Mensagem recebida em 16 de dezembro de 1999. No caminho havia pedras e as poças de água mostravam que a chuva tinha caído em demasia. E enquanto as pessoas dormiam, aqueles que acordados estavam sentiam que uma parte de Deus também adormecera. Pois como era possível seu filho estar sacrificado, machucado, mutilado e morto? Depois dos dias em que o mestre foi crucificado, e havia entre os seus discípulos a evasão, e entre os homens a mesquinharia de todo dia, havia em meu coração a sensação absoluta da perda. Eu sentia como se partes de mim tivessem sido amputadas, e que ainda assim, teimosamente, eu sobrevivesse. E qual a mãe que não se sentiria da mesma forma vendo um filho se perder? Um filho sem caminho, sem luz, sem amanhã. E eu, como mãe, me envolvi num profundo manto de tristeza. Eu, como mãe, me escondi no cobertor de sofrimento e amargura. Sentida eu estava, amargurada eu estava, por pensar que aquele que por tantos morreu era meu. Eu achava que ele era meu, um homem feito, mas era meu. Palavras muito mais sábias do que as minhas, amor muito mais potente do que o meu, pés muito maiores do que os meus, mãos grandes e suaves, tão suaves, mais suaves do que as minhas. Mas ainda assim eu achava que ele era meu. Tantas pessoas apaixonadas seguindo as palavras dele, beijando os seus pés, e eu achava que ele era meu. Meu filho, filho da minha carne. Eu me lembrava de como foi ser sua mãe, o que me ensinou a ser sua mãe. E eu me lembrava das dores, e eu me lembrava das alegrias e das brincadeiras. Eu me sentia mãe, meu filho. Eu sentia aquela comoção que qualquer mãe sentiria, porque eu era mãe. Não havia nenhum outro sentimento em mim, porque eu já havia sido filha. E quanto eu esqueci da minha mãe. E quanto eu me esqueci do seu colo, do seu amor, e quanto eu perdi das suas lágrimas e dos seus conselhos. Mas agora eu era mãe. Estou engasgando, viu, gente? Naquele momento, a minha única identidade era a identidade de ser mãe. E eu pensava, Deus, como você tira isso de mim? Eu não lhe pedi nada, eu só quis amar, só ser mãe. Como você me tira o meu filho, o meu amado filho?
Como esse Deus poderia permitir que tantos que amaram o meu filho chorassem lágrimas tão amargas como gotas de sangue? E ainda antes da ressurreição, eu chorava desesperada, envolvida no maior sofrimento. Sofrimento esse que só as mães que perderam um filho podem conhecer. Outras mães não sabem o que é não ter mais a presença do filho, mais um sorriso de um filho, mais um olhar de um filho. O maior sacrifício é alguém perder um filho. E todos os dias passaram então a ser noite, e todas as noites passaram a não ter estrelas. E as madrugadas se tornaram mais frias e os dias sem cor. Até que um anjo, o mesmo anjo que anunciou a chegada dele, apareceu na minha frente e perguntou-me: por que choras, Maria? E eu disse: você me tirou meu filho. Como aquele que o mandou pode fazer tamanho sofrimento? Eu sei da minha dor. Por quê? Eu me sinto tão pecadora como o pior dos pecadores. Eu me sinto a pedra mais pesada do que todas as pedras. Eu me sinto a mais indecente poeira. Eu me sinto a mais inferior dos inferiores seres. E ele me disse: desperta, Maria. Desperta, porque a sua presença será associada à energia do próprio Deus Criador. E serás conhecida como a mãe do Filho de Deus. Desperta dos teus enganos, abre os olhos, Maria. Abre os olhos para a tua luz espiritual. E eu disse: que luz, se eu me vejo só cercada de trevas? Que caminho, se eu não tenho mais as mãos dele para me guiar? Que vida, se eu me sinto morta? E neste momento aquele anjo tocou o meu coração. E eu senti que dele foi tirado um espinho tão grande quanto uma espada. E aquela torrente de sofrimento jorrou de mim como sangue, esvaziando a minha dor. E assim os meus olhos foram abertos. E na minha frente estava ele. E eu não me senti mais mãe, porque ele era meu pai, meu irmão, meu filho, meu Deus, Jesus. E toda a tristeza se acabou, quando as doces mãos daquele que eu pensei ser meu na carne mostrou-se ser meu no coração e no espírito. E eu vi que não possuía nada e ao mesmo tempo tinha tudo. E posso lhes dizer que vocês são meus porque os amo. Enquanto houver entre os homens um que ame a Deus, ali, naquele coração, se manifestará a presença crística. Eu quero afirmar a vocês que ainda duvidam da nossa presença. Lembrem-se, por favor, que fomos homens. As instituições nos chamam de santos, tornando-nos intocáveis, mas nós estamos próximos porque nós somos homens. E quando choram as suas dores e quando cantam as suas aflições, procurem lembrar da minha dor, do meu coração lancetado e da minha libertação, porque foi neste momento que eu me tornei Mãe Maria. Eu sou Maria e humildemente deixo a vocês as minhas bênçãos, o meu amor e a minha luz, dizendo a vocês, meus filhos, despertem para o Natal em suas vidas. Despertem para o nascimento desse que hoje é meu pai, meu irmão, meu amigo, meu filho. Permitam que ele nasça no coração de vocês. E em cada passo, quando crescer, sintam e vejam a presença desse menino se tornando homem em cada um de vocês. Porque aquele que me ensinou ama. Por isso não pedimos adorações e altares. Nós sempre quisemos ser seus irmãos. Quisemos ser próximos, mãos quentes, carinho, afeição, segurança, amor. Eu estendo meu manto e derramo as minhas bênçãos sobre cada um de vocês. Maria, a serviço da chama rubi, a serviço daquele que me ensinou a ser mãe e a também ser filha. Amém. A presença da Karina veio muitas vezes na minha mente aqui,
que a Karina, a Rosângela, todas as mães que viveram como Maria, essa dor dilacerante, como a Maria disse aqui, que elas possam nesse momento estar envolvidas pelo manto sagrado dela. E que todas as mães que estão conectadas a nós nesse momento, nessa oração, mães de carne, mães de alma, mães de coração, possam sentir um sopro de Maria, bem nos seus ouvidos, bem no seu coração, dizendo: eu estou aqui com você. Somos mulheres sagradas, devemos honrar Maria de Nazaré, nossa mãe. Que assim seja, graças a Deus. Namastê. Que Mãe Maria nos cubra, que Maria passe na nossa frente. Que assim seja, graças a Deus. Nossa Mãe. Tem uma live só sobre Maria e sobre Jesus, que o doutor espanhol, que foi um dos 77 que caminhou com Jesus, ele conta a história de Maria, conta a história de Jesus, faz assim todo um relato fiel, até cronológico, da vinda de Jesus e da vinda de Maria. E aí você lendo, me lembrou muito a fala dele, porque nós tivemos... E ontem eu estava assistindo ainda o Robson Pinheiro falando sobre Maria, e nós nem combinamos, né? O Robson ontem falou um pouco sobre Maria, eu estava ouvindo também uma palestra dele. Então, assim, nosso planeta é tão abençoado. Nós estamos vivendo num planeta que Jesus, quando ele foi falando da formação do planeta, 4 bilhões de anos, Jesus criou, ele é o Logos da nossa galáxia, ele criou a nossa galáxia e os planetas. Jesus é um espírito de tamanha grandeza, tamanha evolução, que ele cria planeta, ele cria a galáxia. Então, a Terra foi criada, mais ou menos, eu estou pegando a fala do Robson um pouco, vou misturar um pouco porque vai ficar, né, esse conhecimento acaba que ele se mistura, pode ser um pouquinho do doutor espanhol, um pouquinho do Robson, mas você imagina um planeta que foi planejado por Jesus, uma galáxia. E ele expandiu o seu pensamento em amor e criou a Terra. Sabendo que a Terra seria um planeta que receberia habitantes de outras estrelas, que a finalidade da Terra seria essa, conviver com as diferenças de seres que não estavam adequados àquele orbe que eles estavam vivendo, que viriam para a Terra. Então, Jesus, o nosso arquiteto, planejando tudo isso. Aí ele vê que as pessoas que estavam vindo para a Terra não estavam crescendo e evoluindo conforme ele planejou, né? Assim, não em desacordo, mas ele queria ajudar a evolução. Aí ele planejou a vinda dele. 1000 anos para ele se materializar no planeta. 1000 anos para Jesus densificar a luz e poder nascer. E aí Maria, ai que é lindo, porque aí, como ele precisava de espíritos que pudessem comungar com ele desse momento tão importante para o planeta, Maria não pertencia, né, à Terra nem a essa estrela, mas como ela já tinha tido vidas com Jesus, não vou falar encarnações, né, porque já eram espíritos felizes, mas já tinha convivido com Jesus em outras existências, ela se prontificou, porque eles se amavam, eram seres afins.
Porque José é um pouco diferente. Eles explicam em José, ele era um espírito também, que tinha uma boa vontade, mas ele não tinha a evolução de Jesus e Maria. Maria se prontificou a vir. Porque o corpo dela poderia receber o corpo de Jesus, o corpo de Jesus imaculado, porque foi feito realmente uma inseminação em Maria daquele corpo. 1000 anos de planejamento. Aí a gente fica aqui pensando que nós estamos passando por um momento de vírus, de pandemia, que não foi planejado. Claro que o planejamento de tudo que ocorre na Terra tem a consciência divina olhando e zelando por nós. Não é que eles desejam mal, não é que, mas há um planejamento de tudo que ocorreu na Terra. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fez uma cronologia. A própria Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore que não seja a vontade de Deus. Sim. E eu percebo muito, assim, às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar, né? A gente acha que aquilo que está acontecendo, como por exemplo essa pandemia, é algo ruim, é algo que está limitando a gente, é algo que está prejudicando a nossa liberdade, está atrapalhando o nosso trabalho. Lá na frente, eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai entender um pouquinho só, de tudo isso que está acontecendo, porque tem um propósito divino para isso. A gente precisa ter fé. Agora, uma coisa e resiliência, né? Para aceitar as coisas que a gente não pode mudar e viver aquilo que a gente está passando o mais leve possível. O que me tocou nisso tudo, que eu falo para vocês assim, o que me marcou? Como nós somos imediatistas. Porque na hora que eu pensei no espírito da grandeza de Jesus, planejar a vinda dele 1000 anos, preparando, nós estamos preocupados com hoje, com amanhã. Então, assim, como que nós somos ainda ligados à matéria e a essa questão que é tão passageira aqui, que é importantíssima para a nossa evolução, porque encarnados a gente evolui muito mais rápido do que em espírito, mas é passageiro. Na hora que eu penso em Jesus planejando 1000 anos, e a gente preocupado com 1 ano, com 4 meses de pandemia, nós temos que sair um pouquinho disso, desse contexto, eu acho, tão material, tão enraizado na ilusão que nós criamos de resultados imediatos e trabalharmos para que a Terra se torne melhor. Conosco nos tornamos melhores a cada dia, fazendo bem. Então, eu acho assim, nosso objetivo tem que ser algo que não tenha conexão com resultados, sabe, materiais, tão enraizados numa conquista passageira. Que a gente possa ter conquistas materiais, sim, do nosso trabalho, do nosso esforço, mas que a gente não crie sucesso, e uma pessoa de sucesso, uma pessoa que se acha superior, porque ela fez um mestrado, um doutorado, ou ela conquistou uma posse, um bem, porque isso tudo é passageiro. O que vai realmente importar é a nossa evolução. Então, na hora que ele falava isso, eu percebi assim, o olhar de quem realmente ama, como Maria nos olha, nos protege, ela não fala assim, eu vou proteger a Simoninha, mas amanhã ela vai estar melhor. Ela vai ser melhor. Não, eu vou protegê-la. Eu vou amá-la, eu vou ampará-la, porque o tempo vai fazer isso, não é isso? Eu tô imaginando, coitada de Maria. É um olhar amoroso. E a importância de Maria no trabalho de Jesus, né? De finalizar e de congregar, de reunir os apóstolos após
o desencarne de Jesus, né? A ressurreição, porque foi Maria quem conseguiu finalizar todo o planejamento, é isso que eles falam. Que o fechamento desse planejamento de Jesus necessitava de Maria, porque sem ela não teria, os apóstolos não teriam mantido o trabalho também, né? apostólico. A energia do feminino. Sim. Pentecostes foi após a morte de Jesus. Eles falando em línguas, eles indo falar de Jesus, foi com Maria e Maria Madalena. Duas Marias. Que reuniram os apóstolos como médiuns de Jesus para fazer o trabalho que chegou pra gente, que está aqui. Então, olha o papel dessa mulher, olha o que ela nos trouxe. Olha o papel dessa mulher. Eu penso muito isso. E eu acho que a gente, quando eu falo assim, nós mulheres, os homens também, mas eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente precisa ter uma intimidade tão grande com ela, né? Uma reverência. Uma reverência tão grande, a gente precisa sentir a presença de Maria na gente e ter essa intimidade com ela, os nossos problemas com os filhos, problema com o marido, porque ela viveu na terra tudo isso. Então eu tenho uma compreensão de que ela entende muito bem aquela linguagem que você está falando, porque ela esteve aqui e ela foi mulher, né? Ela viveu como mulher naquela época, ela passou por todas as mazelas do feminino naquela época. Então, a compreensão dela, eu acredito que é algo inominável. Né? É uma mulher para a gente poder criar intimidade, como a Simoninha falou. Para a gente conversar com ela, senti-la perto, né? Maria hoje, né? Presenteando nosso estudo. Eu separei uma pergunta do Livro dos Espíritos. Talvez... E eu acho lindo que a gente não combina, porque é tudo intuído mesmo. Nós somos aqui só instrumentos. Então eu preparei uma pergunta, que olha que lindo. É a última pergunta do Livro dos Espíritos. É a que encerra, porque eu acho que Maria encerrou, né? Eu acho não. Maria encerra todo o ensinamento de Jesus aqui na Terra. Ela faz esse fechamento. E eu escolhi a última pergunta que encerra o Livro dos Espíritos. Olha que lindo. O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi anunciada e é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas serão excluídos da terra, porque estariam deslocados entre os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? E a chegada à terra do homem, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável por si mesmo e por suas próprias faltas,
e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Infelizes, principalmente os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Essa pergunta, gente, eu acho que a gente deveria ler e reler, porque é o que a gente está passando hoje. No ano de 1860, 1840, esse livro foi escrito, com as vozes dos espíritos de luz, com as vozes que Jesus anunciava. Ele está aqui falando exatamente o que nós estamos passando, a regeneração. E eu achei lindo que ele fala assim, o bem reinará na terra. Então, nós temos que acreditar e ter esperança que o planejamento da Terra é o bem-estar reinando, a Terra se tornar um planeta feliz, regenerado, um planeta feliz, um planeta ditoso. Essa é o planejamento de Jesus há 4 bilhões de anos. Você acredita que alguém que cria um planeta como a Terra, que planeja sua vida 1000 anos de antecedência, não está governando tudo que acontece aqui? Para o bem da Terra? Para o bem de todos que habitam a Terra? É bom falar, Isso gente, é muito sério. para quem não sabe, Jesus é o governador da terra. Sim. Tem pessoas que não sabem disso. É o comandante. Jesus é o governador da terra. Imagina, se ele não está acompanhando tudo que está acontecendo aqui, né, Cal? E é sempre para o nosso bem. Tudo que nós precisamos é deixar de sermos orgulhosos e egoístas. Para o bem reinar na terra, nós precisamos abrir mão do orgulho e do egoísmo. O momento do Covid é essa reflexão. É verdade, Cal. Porque se a gente não pensar no todo, não pensar que sozinhos nós não conseguimos mover uma pedra, nada flui. É verdade. Nós não vamos evoluir. Então, é parar, refletir nesse ensinamento precioso e movermos algo que é para o bem de todos. E quanto mais interessante isso que você está falando, porque quanto mais as pessoas estão tendo atitudes egoístas, de promover festa, de sair sem máscara, disso, daquilo, mais está prolongando a pandemia, né? Se as pessoas tivessem aquele olhar do todo, amoroso, do todo, a gente talvez já estaria acabando. Sim. A regeneração, ela é uma lei de evolução do planeta. Nós estamos na direção dela. Agora, aqueles que vão ficar nesse planeta regenerado são aqueles que fizerem essa opção. Agora, é o último chamado. Eles estão falando isso muito pra gente. Ó. O último chamado é agora. Nós estamos encarnados aqui agora. O chamado é agora. Se nós não mudarmos algo em nós que caminhe em direção do bem comum, nós vamos para os mundos inferiores. Nós vamos aprender isso em planetas que têm muito mais atraso, muito mais dificuldade para a gente aprender de novo a transformar moralmente nossas escolhas. Agora, essa escolha é agora. Como eu, que estou na minha casa, posso abrir mão só do que é bom para mim? Ô, Cláudia, você tem falado muito, sabe o quê? Eu acho que é bom você falar aqui. Você tem falado muito que estão chegando para as pessoas escolhas. Você falou isso comigo várias vezes já. Que esse é o momento da pessoa escolher, né? É o momento da separação.
chega uma escolha, eu vou ficar no emprego que me paga mais ou vou ficar no emprego que eu sou feliz e que eu faço bem para mim e para quem está à minha volta? Não está tendo desemprego? Não está havendo isso tudo? É um movimento da escolha. Eu vou ficar quieto no meu canto porque não me atingiu e para mim eu posso manter essa comodidade, ou eu vou ter compaixão de olhar um pouco para o outro e tirar um pouco do que é meu, em prol do outro, do meu tempo, da minha comodidade, até da minha questão financeira, porque tem pessoas que vão precisar de ajuda. Então, agora é a hora de você abrir mão daquilo que você está retendo e ajudar. Ele falou que vai valer 100 vezes mais o grão que você tiver semeado. Isso é muito sério. 100, essa é a hora. Então, às vezes, eu fico aqui, eu tô falando pra mim, viu? Porque é um despertar pra mim. Se eu posso fazer isso na minha vida, que eu possa despertar isso em mim, na minha família, com quem está próximo. Acordar, o momento de despertar. É a última pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho que é para a gente entender que o planejamento da Terra está nas mãos de Jesus. E o planejamento de Jesus não falha. Nós falhamos. O planejamento dele não. Então, não temos que questionar nada. Temos que só trabalhar com o que hoje nos é possível. Dentro dos ensinamentos do Cristo. O que ele nos ensinou? Amar o próximo, fazermos o bem, sermos misericordiosos, perdoarmos. Então, a hora é agora. Que a gente possa, sabe, nessa live de hoje do Vive Lotus, poder abrir o nosso coração. Se você está numa empresa e dá para contratar mais um, contrate mais um. Se você tem condição de contratar mais dois, contrate mais dois. Eu vou esperar a pandemia, porque eu estou acumulando. A hora não é essa, é a hora da escolha. Se eu posso fazer 2 bolos e levar um para o asilo, vou fazer 2. Não vou fazer para mim, porque eu posso ficar sem mês que vem. Talvez é nas pequenas atitudes. Não estou falando se você pode tirar um sabonete, tire um. Nós não estamos aqui avaliando quantidade de doação, mas o que você pode doar que sai daquilo que é seu. Porque você doar o que está sobrando tem um valor. Mas você doar além do que você está retendo, né? é mais importante. Compartilhando. É aquilo que sai de você e que você está sabendo que aquilo vai fazer falta para você. Aquilo está tirando do seu, não do que está sobrando. É igual o óbolo da viúva. Eu não vou dar daquilo que está se perdendo. Eu vou dar daquilo que eu estou retendo e que eu vou passar para o meu irmão. Então, gente, a hora é do orgulho e egoísmo. Vamos pensar o que é orgulho e o que é egoísmo. A gente precisa quebrar esse padrão, que é você ser bondoso, generoso e amoroso. Então, que a gente possa pensar nisso com muito carinho, viu? Com muito amor, porque a situação das pessoas que estão sofrendo, que estão em condições às vezes de prova e expiação, tá realmente assim, de piedade, de termos piedade. As pessoas na rua, que um dia me perguntaram assim, mas Claudinha, ir na rua não muda a situação de quem está na rua, né? Eu queria que elas saíssem da rua. Aí eu pensei muito e falei assim, gente, a situação de quem está na rua hoje
é de não ter nem o emprego que eles tinham de lavar carro, nem de fazer um trabalho na rua, de olhar um carro, de levar uma compra, porque ninguém está na rua. Uhum. Aquele emprego informal, que às vezes vendia algo no sinal, ou que fazia um trabalho ali no centro, com quem estava movimentando ali, acabou. Então eles não estão na rua nem podendo trabalhar com aquilo que dava para eles o alimento. Então ir na rua é matar a fome, é matar, é sanar a fome, é sanar às vezes a solidão, o desespero, que a gente ainda não está sentindo, porque a gente está no lar. Graças a Deus a gente ainda está, né, nessa posição. Então a gente tem que pensar um pouquinho nos miseráveis. A Madre Teresa, ela fala isso, né? E uma coisa que eu tenho pensado, Carla, sabe o quê? Tipo assim, aquelas pessoas que podem, por exemplo, ajudar, né, comprar alguma coisa daquela lojinha que está ali no bairro, daquela Sim. padaria que está ali no bairro, sabe? Daquela pessoa que está vendendo aquele legume, aquela verdura, aquela fruta, aquela coisa. Se você tem, ajuda, compra daquela pessoa para poder ajudar aquela pessoa, né? Às vezes você tem, por exemplo, assim, as mulheres, tem um salão, tem um cabeleireiro que elas frequentam sempre, sabe? Pergunta se aquela pessoa está precisando de alguma coisa, se você pode ajudar um pouquinho aquela pessoa, porque o pouquinho que você ajudar, né, já, de repente já vai ser muito para o outro, porque quem não tem nada, o que ele recebe já é muito. Eu penso assim. Eu acho que a gente tem que parar de olhar pra gente um pouco, ampliar o olhar, enxergar a dor e o sofrimento que está ao nosso lado, viu? Uhum. Vamos preparar? Gente, eu queria lembrar aqui, antes da gente encerrar, nós estamos fazendo a ação do asilo essa semana, né? A Sâmia vai ao asilo, eu não sei se é esse sábado ou se é o seguinte, eu esqueci aqui agora, mas a gente está tentando doações, buscando assim conseguir doações para o asilo de fraldas N ou G. Eles estão precisando de fraldas. A gente sempre gosta de levar material de limpeza, sabe? Material também de higiene. Então, fraldas N ou G, material de limpeza e de higiene para o asilo. Bom Jesus. Então, que a gente possa estar sempre trabalhando nesse paralelo. Rua, né, os café da manhã dos moradores de rua, da Força do Amor, do Grupo Força do Amor, e agora asilo, porque a creche a gente tem ido todo sábado no grupo do Sheila levando lanche. Então vamos priorizar o asilo essa semana, para daqui a 2 semanas a gente lembrar de novo do abrigo Irmão Fábio, tá bom? Para a gente poder sempre estar com esses lugares no nosso coração sendo atendidos. O Grupo Força do Amor, a gente recebe aqui roupas, que eles precisam muito, material de higiene, creme, de pasta de dente, escova de dente, sabonete, papel higiênico, moldes e Absorvente agora.